Nesse instante em que estamos reunidos na casa de nosso Deus o Pai, momento este de grande alegria todos nós, porque pela fé que temos, sabemos que aqui, por ser a casa de Deus Pai Criador, por esta igreja apostólica ser a igreja de Jesus, o divino Mestre, Senhor e Salvador, eles estão aqui presentes, junto ou juntamente com muitos outros santos, com a Santa Vó Rosa, que é o Espírito Consolador da promessa de Jesus, com o Santo Profeta Irmão Aldo, o pastor e profeta, que Jesus prometeu que iria governar e dirigir com ele, Jesus e o Pai, o seu povo nesta terra. Também aqui se faz presente. Foi o que o Santo Irmão Aldo nos ensinou e afirmou no boletim muitas vezes, que a Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, comparece em todas as reuniões da Igreja Apostólica. Eu desejo a todos a paz de nosso Senhor Jesus, a bênção de Deus, as virtudes do Divino Espírito Santo, igualmente o amparo, a proteção, a bênção da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador e do Profeta Santo Irmão Aldo. E assim, nós, sendo merecedores de toda esta bênção, deste amparo e proteção, seremos felizes e bem-aventurados na nossa jornada terrena. Em nome destes santos, desejo a todos que sejam muito bem-vindos a esta santa reunião, igualmente boas-vindas que dou aos nossos internautas. E agora convido, por gentileza, os que estão sentados para ficar em pé. Nós vamos fazer uma oração e assim oficializando o início desta santa reunião. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, sabemos e compreendemos o Teu imenso poder e glória, toda a Tua vontade através da nossa doutrina e disciplina. Isto tudo graças aos cumprimentos das promessas de nosso Senhor Jesus, quando afirmou que o seu povo que iria surgir no futuro não seria um povo que ficaria órfão, abandonado, esquecido, não. Um povo que seria grandemente abençoado e contemplado, visto pelos céus, por Deus o Pai, por Ele, Jesus nosso Salvador. Isto graças ao outro Consolador que afirmou que iria enviar para ficar conosco para sempre. Sabemos e compreendemos pela fé, pelos sinais e prodígios, que a Senhora Santa Vó Rosa é o Espírito Consolador ao qual Jesus prometeu, se referindo nas Escrituras e também assim cumprindo nestes dias entre a família apostólica, que é o povo do reino dos céus nesta terra. Aqui também tudo sabemos e conhecemos graças ao maravilhoso ministério do profeta Santo Irmão Aldo. Queremos assim suplicar a tua bênção, Santo Irmão Aldo, que interceda a Deus por nós, que abençoe esta santa reunião, que possamos aqui fortalecer e alcançarmos o ânimo, a coragem, para que possamos lutar e sermos vencedores nesta jornada em que aqui estamos trilhando nesta terra. Cremos e confiamos também que a Senhora, ó Mãe Maria Santíssima,
está aqui com a Santa Vó Rosa, abençoando esta reunião e abençoando também todo este povo. Assim, entregamos aos cuidados das senhoras, rainhas dos céus, todo o trabalho que o ministério vai executar para que possa ser feito o melhor trabalho possível. Que também tudo que aqui for realizado seja para engrandecer o nome dos céus, dos santos e anjos. Está entregue em tuas mãos poderosas, profeta Santo Irmão Aldo, esta santa reunião, crendo e confiando no teu poder, em tudo que nos ensinou e tudo que nos preparou. Nós declaramos esta santa reunião iniciada, e que o louvor e a adoração seja hoje e para sempre. Amém. Vamos cantar Igreja Forte, o número 1 do nosso inário. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem lugar. Ele mais é confiante, pois ele é grande no poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é Santo Treno, e a nossa força andarmos sempre na verdade. Eu vou fazer a leitura nesse instante de um depoimento de fé que está contido aqui no boletim. Este testemunho é do nosso irmão Elisandro Fernandes dos Santos, da congregação de Barracão, Rio Grande do Sul. Enviou o seguinte depoimento de fé, palavras do nosso irmão. É com imensa alegria no coração que venho expressar minha gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo, à Mãe Virgem Maria Santíssima, à Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e a todo o poder celestial por um grande milagre que recebi. Durante uma viagem de carro por uma rodovia de pista simples, no dia 18 de novembro de 2017, por volta das 17h20, fui surpreendido por outro veículo que, em alta velocidade, perdeu o controle e invadiu a pista contrária. Tudo aconteceu de forma muito rápida. Só tive tempo de clamar: Santo Irmão Aldo. Os veículos colidiram frontalmente, resultando em perda total de ambos. O impacto foi tão forte que perdi a consciência por alguns minutos. Ao recobrar os sentidos, percebi que estava vivo, mas sem conseguir respirar. Lutei com todas as forças para recuperar o fôlego, sentindo dores intensas no tórax, como se estivesse completamente fraturado por dentro. Quando a equipe médica chegou, disseram: "Você está vivo?" A informação que recebemos era de que você estava em óbito. Fui socorrido ao hospital e durante o trajeto perguntaram se eu seguia alguma religião. Respondi: sim, sou da Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa. Eles disseram: vá até a sua igreja agradecer. Você recebeu um grande milagre. Tive fratura em 3 costelas e diversos hematomas pelo corpo. No entanto, minha recuperação foi rápida. As dores diminuíram com o passar dos dias, até desaparecerem completamente. Hoje, estou totalmente curado, sem nenhuma sequela. Agradeço profundamente ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, por tão grande livramento e misericórdia. E nós, juntamente com o nosso irmão Elisandro, também assim agradecemos por este grande milagre.
No dia 18 de julho, ontem, data em que celebramos o nascimento da querida missionária Odete Correia Coutinho, rendemos nossa mais sincera gratidão e profundo respeito por sua trajetória de fé e dedicação à Igreja Apostólica. Por 56 anos, essa serva fiel esteve à frente da obra de Deus, ao lado do bispo Eurico Matos Coutinho, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e posteriormente do Santo Irmão Aldo, profeta apostólico, aonde juntamente com estes santos, eles conduziram com amor e firmeza o rebanho apostólico. A missão da missionária Odete foi marcada por palavras inspiradas, transmitida em nossas reuniões e no programa A Hora Milagrosa, que tocaram corações, fortaleceram a fé e conduziram muitas almas ao caminho da salvação. A missionária Odete, junto ao bispo Eurico, foi uma das fundadoras desta igreja apostólica, e foi pela sinceridade de seus corações que Jesus permitiu a aproximação da Santa Vó Rosa, já dotada de dons celestiais, para que juntos formassem e divulgassem a base doutrinária da Igreja Apostólica. Sob a orientação direta do Senhor Jesus, hoje, com respeito, reconhecemos o valor de sua entrega e fidelidade. A missionária Odete faz parte da história viva da nossa fé nesta Igreja Apostólica, e seu legado continua a nos inspirar a sermos verdadeiros filhos de Deus nesta terra. Inclusive, irmãos, um fato que demonstra realmente o poder de Deus e de Jesus que está nesta Santa Igreja Apostólica, é que as mensagens que ela fez, sempre instruídas e inspiradas, principalmente através do ministério do Santo Irmão Aldo, na revelação de que a Santa Vó Rosa havia se tornado, como realmente é, o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Temos uma gravação dela que diz que o Santo Irmão Aldo, em um determinado momento, falou que todas as mensagens dela deveriam ser gravadas dali em diante. E temos um acervo de quase 2.000 ou mais de 2.000 mensagens gravadas, com assuntos muito especiais e esclarecedores da nossa doutrina, que muito tem ajudado na atualidade a mim e aos outros colegas de ministério a podermos buscar assim mais conhecimento, e também, com a ajuda da Santa Vó, a inspiração dela e do Santo Irmão Aldo, aperfeiçoar o ministério da pregação de nossa Santa Igreja Apostólica.
E na sequência da nossa reunião, chegamos no momento da mensagem, a parte final da nossa reunião, que é o momento da meditação em tudo aquilo que o Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, nos ensinaram, deixaram para nós, por ordem de Jesus e do Pai, nosso Deus, para o nosso bem e para a nossa felicidade. Então, a mensagem que nós vamos ouvir hoje, ela fala sobre o batismo nas águas, que inclusive vai ser realizado na nossa sede no próximo dia 30 do mês que vem, o mês de agosto. A mensagem, ela diz o seguinte: é muito importante esclarecer o significado e o valor do batismo para os filhos de Deus, pois estes devem demonstrar sua fé e fidelidade por meio de um bom testemunho, vivendo uma vida consagrada ao Pai, com honradez e santidade, separados do mundo pecador, assim sendo, vivificados e alimentados espiritualmente pelas virtudes e pelo poder do Espírito Santo. Os filhos de Deus devem manter-se unidos ao Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e ao Santo Profeta Irmão Aldo, profeta de Deus nestes tempos atuais, que está presente na Igreja Apostólica. Para isso é necessário que sejam todos verdadeiramente consagrados, vivendo para Deus e não mais para o pecado, conforme o exemplo de Jesus, que disse: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. De acordo com a doutrina e a vontade divina, os filhos de Deus devem abandonar os sentimentos maus, os costumes pecaminosos, que mancham a alma, a fim de viverem em santidade. Ao viverem exclusivamente para o Pai, no seu reino, é como se deixassem de existir para o pecado. Disse então que morre para o mundo, abandonam as trevas e passam a fazer somente a vontade de Deus. O batismo nas águas é a confirmação do batismo do Espírito Santo. É uma declaração pública de fé. Embora seja o batismo do Espírito Santo que dá vida ao espírito da pessoa, o batismo por imersão nas águas é uma decisão consciente de morrer para o pecado. É também o cumprimento da promessa do Pai, que perdoa todo o passado da pessoa, inclusive removendo a influência do pecado original. Esse ato significa o sepultamento do velho homem, dos pecados e dos sentimentos maus do coração, e confirma a ressurreição para a vida eterna, que ocorre com o nascimento espiritual. Os candidatos ao batismo devem estar bem preparados e viver em obediência, para que sejam batizados com fé. Assim, os sentimentos maus são deixados nas águas, e o batizando é libertado do pecado original. Jesus nos ensinou por meio da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo que os pecados cometidos antes do batismo são perdoados por Deus e jamais serão cobrados, pois a partir do batismo tudo se faz novo. O apóstolo São Paulo escreveu em Coríntios: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Certa vez, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, foi até Jesus e disse: mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for
por ele. Jesus respondeu: em verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Com isso, Jesus ensinou sobre o nascimento espiritual e o batismo nas águas. O nascimento do Espírito ocorre quando a pessoa arrependida e de coração contrito se converte à verdadeira fé e entrega sua vida a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Ao receber o perdão, também recebe o batismo do Espírito Santo, que dá vida à alma por meio da virtude divina. O nascimento da água acontece no ato do batismo, um sacramento instituído por Deus para os seus filhos, que cumpram sua justiça conforme sua fé e testemunhem que deixam o mundo e o pecado para viver no reino dos céus. Em obediência ao Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor. Nosso Senhor Jesus também foi batizado, no entanto, no seu caso, não foi um batismo de arrependimento, pois ele era santo e sem pecado, mas declarou: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus foi batizado para instituir o sacramento e incluí-lo em sua doutrina, dando-nos o exemplo de obediência à vontade do Pai. Na Igreja Apostólica, os convertidos primeiramente deixam de seus pecados e santificam por meio da obediência à disciplina e à doutrina, sob a graça santificadora de Jesus, do Espírito Consolador e do Santo Irmão Aldo. Assim são preparados e consagrados a Deus para receberem o batismo. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre prepararam o povo para esse sacramento, com mensagens e ensinos edificantes esclarecendo seu valor espiritual. O batismo é realizado na sede da igreja em data previamente agendada pela direção. Os batizandos permanecem alguns dias em comunhão, participando de reuniões matutinas e noturnas com ensinos doutrinários, louvores e participação no sacramento da Santa Comunhão. Tudo é feito sob a proteção de Deus, com a presença espiritual de Jesus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo e de numerosos santos e anjos. O Espírito Consolador guia, consola e inspira o povo, que permanece em paz e harmonia, recebendo constantemente a virtude do Espírito Santo. No ato do batismo, o batizando recebe uma unção, uma nova unção do Espírito Santo que confirma a sua condição de filho de Deus. Essa unção fortalece sua alma, tornando-o mais puro e espiritualmente forte para vencer o pecado. Por isso, o batismo nesta Santa Igreja Apostólica é um verdadeiro ato de fé e de justiça. O próximo batismo está programado para o dia 30 de agosto. Não perca tempo, preencha sua ficha de batismo e venham participar deste momento com alegria e regozijo em sua alma. Irmãos, o batismo é um ato muito solene, sagrado, uma experiência inigualável na vida de um filho de Deus. Esta a mensagem contida no boletim para a nossa meditação. Pode, às vezes, até aqueles que já são batizados pensar que essa palavra é exclusiva aos que ainda não se batizaram. Mas, irmãos, realmente ela é direcionada especialmente àqueles, principalmente que ainda não tomou uma decisão, que às vezes sabe, entende, compreende que este é realmente o verdadeiro caminho que leva a criatura aos céus. Pode às vezes até
um jovem que, quando nasceu, os pais já eram apostólicos, e assim aprendeu a ter fé, confiar no poder da Santa Vó Rosa, do profeta Santo Irmão Aldo, sabe e sente no seu espírito de que realmente a convicção de fé, que esta igreja é verdadeira e é dos céus, como é. Assim anunciamos, cremos e confiamos. Mas às vezes, por ilusões desta vida, adia o momento de fazer a decisão. Então a estes a mensagem é um convite para que façam o mais breve possível, que tomem a decisão certa, que lutem pela sua santificação, porque não sabemos o nosso amanhã. E esta vida terrena é passageira. Aqueles que já são batizados, que já fizeram este voto, às vezes até, eu sei que aqui temos irmãos de mais idade, que inclusive a Santa Avó prolonga a vida de muitos, para exemplo para os mais jovens, que às vezes já faz até 50 anos que se batizaram, 40. Outros que faz 30, 20, 10. Então a nós que já somos batizados, esta mensagem também nos faz lembrar daquele voto que fizemos a Deus, tendo a igreja como testemunha. O que a mensagem aqui, ela assim esclareceu muito, que sempre o Santo Irmão Aldo fez, é mostrando que o batismo nas águas ocorre após a pessoa ter se decidido, ter recebido o batismo com o Espírito Santo. Principalmente aqueles que vieram para esta igreja já após uma certa idade, diferente daqueles que citei há pouco, que quando nasceram os pais já eram apostólicos. É certo que também devem tomar a decisão, como falei há pouco, mas aqueles que às vezes, como a maioria dos nossos irmãos de mais idade que aqui estão, são testemunhas, viveram parte ou tempo de sua vida no mundo, aí fora, passaram por momentos tão difíceis, sendo vítimas de espíritos das trevas, de pessoas que faziam trabalhos das trevas contra a sua pessoa, a família, contra aqueles que às vezes tinham inveja e tentavam prejudicar o meio daquela família, daquele que hoje é nosso irmão, nossa irmã, sustentar os filhos, e que sofriam tanto aí fora, dominados também por pensamentos errados, enganosos. E quando ouviram, eu mesmo, quantas vezes, falando com os irmãos de mais idade, ouvi relatos dizendo assim: pastor, quando nós ouvimos pela primeira vez a hora milagrosa, foi um momento realmente de alegria, de transformação de vida. Alguns, bastou um único programa, lá na década de 60, às vezes até antes, ou na década de 70, para já, assim, sentir o poder da Santa Vó Rosa, o poder que estava nesta igreja antes da Santa Vó ser arrebatada, onde ela já estava sendo preparada para se tornar o Consolador, e Jesus já estava nesta igreja. Inspirava o bispo Eurico, principalmente naquela década de 60, e que falava diretamente com aquele ouvinte, que estava sofrendo, que era escravo de uma enfermidade, de um mal feito, que era iludido, indo em lugares pensando que estava buscando o consolo e o alento, e estava piorando mais ainda a sua vida, porque ia aonde o mal dominava. E o bispo Eurico, posteriormente a missionária Odete, através da hora milagrosa, falou diretamente com aquele ouvinte, sobre aquele erro, sobre aquele engano que estava vivendo. E aquilo fez com que aquela criatura se despertasse espiritualmente, cresce naquela palavra, depois no ministério da Santa Vó Rosa, do profeta Santo Irmão Aldo, e a vida foi transformada.
Hoje testificam. Hoje o vô, a avó fala para os filhos, para os netos, e deve falar, porque principalmente a juventude de hoje teve este grande privilégio de já ter nascido aqui no berço de ouro, sob a proteção da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo. É importante o vô, a avó, o pai, a mãe relatar como era a sua vida lá fora. Qual era as consequências que colhia da prática do pecado, dos vícios, o sofrimento que trazia para a família, para os filhos, para a esposa, para o esposo e assim por diante. Irmãos, um outro ponto importante da nossa doutrina sobre o batismo é quando às vezes alguns, e eu falo alguns, aqueles que já são apostólicos, mesmo que ainda não se batizou, mas desde quando nasceu ouve esta doutrina, ou já faz alguns anos que está participando da reunião, e até mesmo aqueles que já são batizados, que deviam honrar o seu voto e muitas vezes para justificar seus erros até chega a dizer assim, Jesus veio para salvar os doentes mesmo. Ou alguns que dizem assim, no mundo todo mundo é pecador, ninguém é perfeito. Pensamentos assim, irmãos, não pode fazer parte da vida do apostólico que é conhecedor desta santa doutrina. Sim, realmente, Jesus, no passado, ele transformou a vida de muitos, ele representou o médico espiritual, da forma que hoje, na sua segunda vinda, a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo também com o poder que receberam. Citei há pouco, eles foram médicos espirituais da vida, se não na minha, um jovem, ou dos jovens, ou dos que são hoje adultos, do nosso pai, da nossa mãe, do vô, da avó. Eles assim deram razão, esperança, para que estes vivessem, muitas vezes fazendo até o milagre da cura de uma enfermidade, e como citei há pouco, a transformação de vida. Mas irmãos, os que são conhecedores da verdade não são mais considerados doentes, porque estão sob o amparo e a proteção constante dos céus, porque nós temos a medicação, temos o alimento espiritual, que nos ajuda a vencer o pecado e as ilusões que surgirem na nossa vida nesta terra. Sim, uma grande verdade é que enquanto vivermos aqui, as lutas, as tentações, as oportunidades para o pecado vão surgir. Isso é verdade, sim. Mas, irmãos, além da oportunidade do arrependimento, da conversão, através do conhecimento da verdade, do batismo com o Espírito Santo e depois a confirmação com o batismo nas águas, a nossa doutrina é o alimento, é o refrigério, é o medicamento para que a nossa saúde espiritual sempre esteja boa. Inclusive, irmãos, quantos e quantos que assim temos, ou a maioria, hoje toda a igreja tem a oportunidade de estar sempre participando da Santa Comunhão, que também é um alimento espiritual que Jesus implantou, inclusive, nesta igreja para dar força àqueles que se batizam de cumprirem com o voto que fizeram, de cumprirem. Portanto, irmãos, aqueles que às vezes pensam que pensam somente que Deus é misericórdia, é perdão, e às vezes pensando nisso acabam até vacilando no voto que fizeram, continuam pecando mesmo depois do batismo, permanecem errando em sua vida, estão se esquecendo que Deus também é justiça, Ele é perdão, Ele é misericórdia, Ele é amor sim, de forma abundante para o bem do ser humano, mas Ele também é justiça. Inclusive esses dias ouvi uma mensagem da missionária Odete que ela falava sobre isto,
que um corista, um músico, um obreiro, uma diaconisa, um pastor, ele é julgado diferente. Ele passa pela justiça de Deus diferente do que aquele que muitas vezes é um membro que veio há pouco tempo para a igreja. Aquele que faz mais tempo, ele é mais conhecedor, ele está recebendo um preparo ainda maior. Portanto, a justiça de Deus é aplicada de forma perfeita sobre todos nós. E nesta terra, irmãos, existe sim a possibilidade de buscar a perfeição. É o que devemos fazer e lutar para isso. Tanto isto é verdade que a Santa Avó, que o Santo Irmão Aldo, a Mãe Virgem Maria, Jesus, eles foram perfeitos em tudo, deixando para nós o exemplo de que é possível buscarmos a perfeição, alcançarmos. Irmãos, é o que eu falei há pouco, é lógico que é uma busca que deve ser constante. Todos os dias, todos os momentos, buscando força, ânimo, através das orações, que é a arma do Filho de Deus para vencer as lutas, as tentações, as ilusões que são colocadas diante de nós. E os irmãos podem ter a certeza, se fizermos a nossa parte, se buscarmos, se tomarmos a decisão e quisermos realmente sempre ser fiel ao voto que fizemos do nosso batismo, o que for preciso da parte dos nossos santos, eles estão prontos para nos conceder. Eles só não obrigam a criatura a praticar o certo, porque Deus nos deu a inteligência, as escolhas. Nós que precisamos assim querer, ser, fazer. Nós somos conhecedores, então não há nada que justifique uma pessoa conhecedora de forma tão perfeita, através desta que é a única doutrina no mundo perfeita, porque veio dos céus, está aqui na Igreja Apostólica. A doutrina é a disciplina. Então nós que somos conhecedores desta verdade, não existe motivo para dizer, eu errei por causa disso, tudo nos é esclarecido. Irmãos, aqui para finalizar, ouvimos também uma parte importantíssima, que às vezes tem alguns que se preocupam muito com a doutrina, e que sim, devemos ter este cuidado, buscar viver a disciplina, a forma de se vestir, a forma de proceder, de tratar o semelhante, mas também, irmãos, nós devemos, como aqui falou, através do batismo, deixar para sempre a prática dos sentimentos maus, que às vezes, uma mágoa, que às vezes é um sentimento de inveja, de orgulho, de vaidade, que é muitas vezes a criatura que tem dificuldade não apenas de perdoar alguém, mas às vezes até de perdoar a si próprio. Então vem para a igreja, conhece a verdade, muitas vezes, mesmo estando lá no mundo, fazia algo tão terrível e grave, que sabia que era errado, mesmo antes de conhecer essa doutrina. E quando veio fazer parte deste povo, aí sim, teve um esclarecimento muito mais profundo, através da perfeição de nossa doutrina. E alguns muitas vezes até se batizam, mas ficam sentindo aquela culpa, ficam muitas vezes lembrando daquilo. Alguns até falam para outras pessoas, eu quando não era da igreja eu fazia isso, eu fazia aquilo. E estar lembrando é estar revivendo, pode ser muito prejudicial para a nossa santificação. Outros, às vezes, por ser algo tão terrível, ficam guardando somente consigo. Irmãos, hoje, com o aprimoramento e também com a perfeição que a medicina está alcançando, este mal ou este sintoma, muitas vezes é manifesto e conhecido como as depressões. A doença do século, que mais está atingindo e prejudicando a vida e até
destruindo por completo a vida de pessoas. É a culpa, é a falta do perdão. Irmãos, o Santo Irmão Aldo chegou a falar num boletim uma vez, que para Santa Avó Rosa, hoje, na atualidade, não existe nada impossível, ela tudo pode. Inclusive ela recebeu o poder de Deus, o título até de grande julgadora, conforme o coral canta. E ela recebeu a autoridade para perdoar. Eu me lembro que o irmão Aldo disse assim, que a criatura pode ter, lá fora, antes de conhecer esta igreja, ter praticado coisas até graves, muito graves, terríveis. Mas ao ouvir o nome da Santa Avó Rosa, ao crer no ministério e no poder dela com sinceridade, ela perdoa, ela recebeu este poder. Ela perdoa, e esta criatura se batizando, este passado será esquecido pelo nosso Deus. Não será cobrado quando for o nosso Pai assim julgar esta criatura. Então, meus irmãos e irmãs, aqui estamos, temos este grande privilégio de fazer parte deste santo caminho, estar nesta santa igreja. Fica, portanto, o convite para aqueles que ainda não se batizaram, para que não fique adiando, não fique deixando para depois, preocupado às vezes com a vida material, as coisas passageiras. Vamos aproveitar enquanto é tempo. Aqueles que às vezes até já se batizaram, ainda existe irmãos que se batizaram lá na década de 70 e nunca mais foram na sede de nossa igreja. Nunca mais foram participar de uma semana festiva, para recordar aquele voto que fez de forma tão esplendorosa, maravilhosa. Então fica o convite a estes também, que têm condições físicas, de saúde, para que participe também, para que vá para a sede, participar desta festa do batismo que vamos ter, como aqui foi falado, já está marcado no dia 30 de agosto. E assim sendo, irmãos, temos a certeza e a convicção de que todos os nossos santos estarão prontos para conceder, nos ajudar e nos abençoar. Chegamos ao fim da nossa reunião. Agradeço muito a presença de todos, ao ministério que todos executaram. Igualmente, também agradeço aos nossos internautas, e fica o convite para que nos acompanhem amanhã na nossa reunião, que terá início às 10 horas da manhã aqui nesta congregação. Espero poder contar com a presença de todos que hoje aqui estão, e também, mais uma vez, reforço o convite para na terça-feira próxima, para a reunião de oração. Deus permitindo, estarei aqui junto com os irmãos para realizarmos também esta importante reunião de grande valor, que é a reunião de oração. Convido agora, por gentileza, os que estão sentados para ficarem em pé. Em sinal de reverência, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, estamos aqui ao findar esta santa reunião agradecidos por estes esclarecimentos sobre o batismo, sobre a grande oportunidade, o privilégio que está nesta igreja apostólica, a oportunidade, da forma que ocorreu na vida de muitos, principalmente dos nossos irmãos de mais idade, de ouvirem esta palavra, esta mensagem, a hora milagrosa, e o que hoje meditamos aqui ter assim acontecido na vida destes nossos irmãos. Eles estarem aqui, às vezes até já em idade avançada, testemunhando esta parte importante da nossa doutrina, que é da forma que o Senhor Santo Irmão Aldo nos ensinou. O poder da Santa Avó Rosa em transformar vidas, em conceder a unção do Espírito Santo para sermos verdadeiros filhos de Deus nesta terra. Lembra a Senhora Santa Avó os nomes que estão na caixa de pedido de oração. Os que oram, clamam agora, pedem uma bênção, uma graça e até um milagre para a sua vida. Lembro também daqueles que pedem uma bênção para a sua vida espiritual, que às vezes o que citamos hoje aqui tem perturbado sua vida,
tirado a sua paz, a falta do perdão, a falta dos sentimentos bons. Aqueles que muitas vezes têm dificuldade em obedecer à disciplina, mas que querem poder ter força para dizer não às modas, aos trajes que expõem a sua pessoa, a surgir o sentimento mal no semelhante. Isto tudo, estes estão clamando, pedindo e orando para que possam vencer todas estas ilusões que o mundo está oferecendo e principalmente luta contra os filhos de Deus. Nesse instante também, ó Mãe Maria Santíssima, com Jesus visite os lares, abençoe estes que aqui estão, dê a estes que aqui vieram a recompensa pelo seu amor e dedicação. Lembro também aqueles que não estão aqui por um motivo justo, às vezes acompanhando, ou os internautas que estão em cidades distantes, que possam receber o consolo, a paz, o alento e a felicidade. Querido Deus, abençoe a nossa congregação de Coronel Vivida, os irmãos que aqui frequentam, os irmãos de outras congregações que estão aqui, toda a família apostólica, os ouvintes da Hora Milagrosa, e que muitos possam vir conhecer este santo caminho. Queridos, amados irmãos e irmãs, os internautas, que a bênção e a graça desses santos e anjos e as virtudes do Divino Espírito Santo esteja com todos, hoje e para sempre. Amém. Paz do Senhor a todos e até a reunião festiva de amanhã.